Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal Kiabi. Hoje nós iremos continuar o nosso papo dentro do mundo da informática. Na aula anterior a gente conheceu os dual cores. Hoje nós iremos conhecer os quadricores para finalmente a gente chegar nas gerações I. Então, sem mais delongas, eu trouxe aqui para vocês várias arquiteturas de processadores. Mas primeiro a gente precisa entender um pouquinho do que é a tecnologia quadricore, ok? Então vamos lá. As primeiras ideias de quadricore começaram a surgir quando fizeram um segmento de 2 dual core dentro de um processador. Então a minha ideia inicial foi que os primeiros quadricores seriam um core e 2 duo dentro de um processador. A ideia principal era essa, dividir 2 core e 2 duo dentro de um processador, beleza? E também teve o surgimento de uma nova raça. Nós temos aqui o aparecimento da classe Xeon, ou também conhecida como Xeon. O brasileiro vai ficar Xeon, mas o nome é Xeon. Então começou a surgir essa nova modalidade aqui de processador e até hoje ela existe. Tanto que o processador que eu uso é um Xeon, entendeu? Por causa a questão do Xeon é custo-benefício hoje em dia, principalmente aqueles que vêm da China. Os processadores chineses hoje em dia, em questão de custo-benefício, são muito bons, entendeu? Até na questão do 775, o socket 775 mudando para o 771, como a gente vai ver hoje. Enfim, começou a surgir essas plataformas aqui. E qual é a diferença desse processador Xeon? É que começou-se a produzir processadores para servidores. E qual é a ideia? Existem computadores, servidores que, óbvio que um servidor, o que seria um servidor? Ele seria aquele computador que vai comandar outros computadores. Então essa é a ideia do servidor. Um computador servidor, ele vai comandar outros computadores. Aí é que vem o porquê deles serem tão robustos. Terem vários sabugadores de memória, até tem certos tipos de placa de servidor que você pode colocar 2 processadores. Então a ideia principal do Xeon é que ele foi feito para placas mães de servidor. Essa é a ideia do Xeon, tá ok? Então existiam os processadores que vieram para desktop, processadores que vieram para celular e processadores que vieram para servidores. Então aqui nós temos a ideia principal, que eu trouxe até alguns Xeons aqui. Então nós temos aqui as tecnologias, a arquitetura desses processadores começou com a Kentfield, depois foi para Yorkfield e hoje em dia existe a Rapperton. Hoje em dia não, que isso aqui é antigo pra cá. Nem hoje em dia, já passou disso daí faz muitos anos. Era no tempo da minha vozinha, era Rapperton. Então vamos lá. Aí começou a se introduzir o SSE3, a extensão do SSE3, que é o SSSE3, que é tipo como se fosse um Plus. Aí depois surgiu o SSE4, que é no meio dessas tecnologias aqui, e o máximo dessa geração é o SSE 4.1, para a tristeza da maioria das pessoas que tinha placa-mãe 775. Porque quando começou a sair o jogo Quantum Break, já estava começando a usar o SSE 4.2. Aí já sabe, né? Se você tinha a placa-mãe 775, tava com um Xeon lascado, fuderoso lá, só que não tinha o SSE 4.2. Aí o que rolava, meus caros colegas? Sabe muito bem o que rolava. Só vai rodar uma coisa quando você não tem o SSE 4.2. Vai rolar choro e gambiarra. Essa é a única coisa que vai rodar. E era isso que acontecia. Aí as pessoas tentavam fazer gambiarra de SSFix, lá uma zoeira lascada para tentar rodar as coisas. Mas o máximo do máximo da geração 775 e desses processadores aqui era o SSE 4.1. Então eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro exemplo. Esse Intel Core 2 Quadre aqui, ele é do tipo Kentfield. E esses daqui, os próximos, o Extreme, o Quádruplo, eles já são da geração Yorkfield. E o único exemplo aqui que eu trouxe para vocês de Rapperton é esse último aqui, que é o X5492. Então vamos lá, vamos começar
com o Q6700. Vemos aqui que a litografia ela ainda está em 45 nanômetros. A frequência 2,66 GHz. Tem muitos processadores hoje em dia que oscilam entre essa frequência, mesmo sendo novos entre aspas, né? Porque da geração, se a gente pegar aí da geração 6, 7, isso aí já está ultrapassado, entendeu? Então essa daqui é uma frequência mediana hoje em dia, de 3.30 GHz a 2.50 é uma frequência mediana hoje em dia dos processadores. Eu estou falando da mediana, tá ok? A média é essa, porque a de alta performance é de 4 para cima, entendeu? Que já é uma geração fodida. Aí a gente tem aqui 8 MB de cache, era um processadorzinho assim bacana, com 8 MB de cache. A velocidade de barramento aqui, 1066. Essa daqui é muito usada, tanto essa 1066 quanto a 1333 MHz, elas são a faixa do 775. Então entre 1000 e 1333 MHz era a velocidade padrão do 775, questão de barramento. Aqui a gente vê que o barramento 1066, então é óbvio que a placa-mãe tem que ter uma velocidade baseada nisso aqui. Aí tem um TDP, pode ver que o TDP é bem alto, 106 watts. É um TDP muito alto. Aliás, todos esses projetos de quadricore antigos, eles puxavam uma energia da desgraça. Pense numa energia que eles puxavam, é esses daí, os quadricore. Aí a gente tem aqui 1,5 volts a 0,85 no intervalo de voltagem entre eles, o VID. E o socket era 775, e a grande coisa que vocês vão ver nesses quadricores é a função do dissipador muito periglitante, vamos dizer assim. Porque o T-Case, como você está vendo aqui, é 62 graus Celsius. Então significa que a tua ventoinha e a ventilação vai... Tipo, todos os projetos aqui de quadricore, você tem que ter uma ventilação adequada. Porque, se você percebeu, o TDP dele é altíssimo. Inclusive, já teve um processador que eu perdi, que foi por causa disso. Um Xeon, que eu fiz que a gente comprava uma gambiarra do 771 para o 775. Aí aconteceu que eu deixei uma ventilação lá. Pensei que não ia dar nada, e aconteceu que deu. Processador, a vida útil do processador, ela acaba, tá ok? Então não adianta nada você comprar um processador foda se não tem a ventilação adequada, porque o tempo de vida dele vai acabar muito mais rápido do que o previsto, entendeu? Então nós temos aqui uma arquitetura do tipo Yorkfield. Eu trouxe aqui vários exemplos, que é o Core Extreme, o Core 2 quádruplo, que é tipo uma evolução do Q67, porque aqui a gente tem o QX6700, que é quase igual a esse Q67, só que é em outra arquitetura, que é a Yorkfield, e nós temos uma arquitetura Yorkfield diferente. Por isso que eu trouxe esses dois processadores aqui, o Extreme e o quádruplo. O Extreme é tipo o 667 turbinado, cheio de testosterona, e o 2 quadri como outro processador, mesmo sendo da arquitetura Yorkfield, eles têm umas diferenças, tá ok? Então vamos lá. Aqui a gente já vê que a litografia ela é a mesma, só que a frequência é diferente. Se a gente reparar aqui o anterior, a gente vê que era 266, mas agora tá 3,20 GHz. Isso significa que esse processador aqui, ele chegou a um nível dos Is. Ou seja, em questão de frequência do processador, a frequência interna, ele bate em muito i3 por aí. Mas agora em questão de tecnologia, não chega nem perto, tá ok? Porque as tecnologias elas evoluem, como eu já mostrei para você. Existem processadores fodas, antigos sim, só que a tecnologia é diferente. Então não adianta você pensar que o processador é foda só baseado em frequência interna, porque tem a economia de energia e entre outras coisas também que vai mudando com a tecnologia, o avanço na tecnologia, entendeu? Nós temos aqui 12 MB de cache, já aumentou a memória cache dele, a velocidade de barramento aqui é absurda. Essa velocidade aqui é absurda, tá ok? Para geração 775, tanto que ele é 771. 771 é placa de servidor, tá ok? Então por isso que a gente vê absurdamente 1600 MHz, porque era placa de servidor, e esse TDP desgraçado aqui. Olha só, 150 watts.
E nós temos aqui um intervalo de vídeo um pouquinho mais adequado, um pouquinho mais equilibrado, entre 1,3 e 1,85. Então, o socket daqui, o sabugador era o 771, já era uma placa de servidor. Aí o que a gente fazia? Tem um jeito da gente comprar uma película e botar nesses processadores 771 para a gente poder sabugar no 775. Tem esse macete, esse hack aí que a gente fazia muito. Só que a gente tinha que compensar esse TDP, filha da puta, e esse barramento aqui, pô. Não era de qualquer jeito que você só sabugar lá e foda-se, mano. Porque isso aqui é uma diferença do cacete. E esse T-Case aqui, velho. Pra você alcançar 63 graus Celsius com um TDP de 150 watts. Imagina o ventilador dessa desgraça, mano. Imagina só. Vamos agora pro Core 2 quádruplo, que é o Q9650. Esse aqui é para 775. Então eu trouxe para vocês aqui o servidor, o Core Extreme de servidor, e nós temos aqui o Core 2 Quad normal de desktop. Vamos ver as diferenças. A litografia continua a mesma, a frequência é 3.0, que é 3 GHz. Então a gente vê aqui que ele tem 3,20 e esse aqui tem 3, mas porém tem 12 MB de cache igual. A velocidade 1333, porque esse daqui é tipo a nata do 775, é esse daqui. Muito dificilmente existirão placas mães que vão alcançar mais do que isso dentro da plataforma 775. Aí tem um TDP de 95 watts, então a gente vê que diminuiu, mas não tanto. Isso aqui também é um problema de 95 watts, é ainda muita coisa para um processador que só tem 4 núcleos e a frequência de 3, mas pelo menos ele é um pouquinho menor do que o Extreme. O intervalo de voltagem também não tem tanta diferença, o socket, e o T-Case aqui ele vai para 71 graus Celsius, que já ele aguenta mais ficar no calor, vamos dizer assim. Então um ambiente um pouquinho mais quente ele aguenta dentro do T-Case. Então a questão aqui é a seguinte: se a gente olhar aqui o QX, qual deles você acha melhor, tipo, em questão de equilíbrio? É melhor o Q9650, que aqui pode parecer pouco a diferença aqui de 95 para 150, mas isso é uma grande diferença. Agora vamos para o Xeon aqui, 3380. A litografia continua a mesma, só vai mudar no futuro essa litografia. Aí nós temos a frequência baseada em processador 3,16, 12 de memória cache, velocidade de barramento a normal e o TDP 95 e as mesmas coisas, socket suportado 775 e 71,4. Então no caso esse aqui é um servidor do tipo 775, tá ok? Então as diferenças do 3380 por Q9650 é simplesmente porque essa arquitetura Xeon sempre foi para servidor. Sempre ele foi para servidor e não para desktop, tá ok? Só que vocês podem ver que eles não têm tantas diferenças assim. E por último, vamos para essa maquininha aqui, 5492, e tanto o L quanto o X desses Xeons aqui são ótimos para o 775. A gente gostava muito de pegar esses Xeons aí, inclusive eu já passei muito tempo com esses daí. Foram boas épocas, porque vai fazer bem uns 5 anos atrás que eu fui pegar um Xeon dessa época para rodar uns jogos, até rodava bem, mas depois ele, como eu disse para vocês, superaqueceu porque burrice mesmo, burrice pura. Que às vezes a gente tem um conhecimento, mas fica com preguiça e a preguiça sai caro. Aí depois que eu comprei um novo Xeon, já tinha ultrapassado a tecnologia e eu tomei no rabo. Tive que comprar agora uma placa nova, todos os negócios novos porque eu tomei no rabo. Já tinha ultrapassado a tecnologia em questão de 5 anos, esses Xeons aqui. Já não dava mais para ficar com 775, tá ok? Então vamos lá. Litografia 45, a frequência 3,40 GHz. Ele era um ótimo processador, pô. 12 MB de cache, aí a velocidade de barramento que dava zoeira, porque o 775 ele é 1333. Então sempre tinha uma questão dele ser mais rápido do que a placa-mãe. Tinha o FSB, a paridade de FSB, que era tipo um fator de correção dos dados que ele estava passando. O TDP aqui altíssimo. Isso aqui era um problema que ninguém
via direito. Só comprava o processador lá tal. Nossa, processador foda, 3.40, mano. Mas esquecia de ver o TDP. Porque aqui é o que vale. O TDP é a massa térmica, o quanto que ele vai gastar de energia também. Fora o tanto que ele vai esquentar. Tá aqui, tudo no TDP. Aí a gente vê aqui o intervalo do vídeo. É normal, você pode ver que eles oscilavam bem em 1.3. O socket era 771, mas só que a gente fazia gambiarra para pegar no 775. Aí haja um cooler fudido para poder dissipar esse 150 aqui. Até hoje, mano, até hoje, tipo 150 watts é muita coisa, pô. É muita coisa, pô. Aí tem aqui o T-Case, que era 63, era tipo, você tinha que fazer um trabalho de mágico para poder o computador não ficar trabalhando acima de 63 graus Celsius. Era tipo magia, pô, que tinha que fazer, tinha que ser um baita cooler. E nós temos a comutação baseada em demanda Intel, que é quase a mesma coisa da tecnologia STEP, lá, a tecnologia STEP, que é o Speed Step, o nome que é dado. Aí a diferença dele pro Speed Step é que esse daqui, ele continuava, se você estava usando energia, a tendência dele era que estabilizasse essa energia até você parar de usar, para não ter que ficar aumentando e descendo a energia. A ideia básica era essa, uma estabilidade energética. E é isso. Terminamos a aula de quad-core e finalmente a gente vai poder chegar nas gerações mais fodidas. A primeira geração de i3 e 5 e 7. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.